Amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos a liturgia deste domingo, domingo da Ascensão do Senhor. Nós vamos partilhar a primeira leitura, que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. A segunda leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, e o Evangelho de Mateus, capítulos 28, de 1 a 16. De 16 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Nós viemos nesses 2 últimos domingos, Jesus fazendo o seu discurso, um discurso de despedida. Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida definitiva ao Pai. E hoje, ele sobe de vez a Deus. Nessa primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, cabe a gente fazer aqui uma diferenciação, porque é o mesmo autor, Lucas. No Evangelho de Lucas, ele narra a praxis de Jesus, ou seja, a prática de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, ele narrou no seu Evangelho. E os Atos dos Apóstolos é justamente a praxis do povo, daqueles que acompanharam Jesus. E ele, na leitura de hoje, ele começa dizendo: no meu primeiro livro, ou seja, remete ao Evangelho, ele diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo não é uma pessoa. Teófilo, ele se refere a todo o povo de Deus. Teó e Filo, Teófilo, filhos de Deus. Tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, confirmando que no primeiro livro, ou seja, no seu Evangelho, ele tratou da vida, da praxis de Jesus. E agora ele vai falar daquilo, da missão que Jesus deixou ao seu povo. E nessa primeira leitura de hoje, é justamente a narrativa do momento em que os discípulos estão parados, estão olhando, e Jesus vai sendo elevado aos céus numa nuvem.
Jesus, nas duas leituras da semana passada e retrasada, já começa a se despedir, e hoje Jesus ele é levado por esta nuvem e os discípulos ficam ali observando esta nuvem. Mas o autor sagrado lembra que os discípulos receberam o Espírito Santo. E agora então é missão deles ir para todos os povoados, para todas as comunidades, levar esse Espírito Santo, batizar todos os povos com este mesmo Espírito que Jesus deixou para eles. Apesar da ida de Jesus, eles não estão mais sós, porque como Jesus nos disse na semana passada, ele agora deixa um outro defensor, que é o próprio Espírito. Então o autor sagrado vem e diz que agora, com a partida de Jesus, todos aqueles que são seus discípulos recebem esta missão de levar, de batizar todas as criaturas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E com este batismo, eles farão com que estas criaturas se tornem também cristãos. E isso acontece conosco também quando nós somos batizados. Ao sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos cristãos. Nós somos colocados entre aqueles que são da família de Cristo. Essa primeira leitura termina dizendo assim: os discípulos ainda estavam meio que perdidos por verem Jesus subindo. Essa primeira leitura termina assim: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao Pai, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Ou seja, vão cumprir a sua missão. Façam o que ele deixou para vocês como missão. Porque da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Da mesma forma que ele foi, um dia ele vai voltar. E essa missão que ele deixou para vós, um dia ele vai cobrar de vocês. Vocês vão ficar aqui parados olhando até quando? Ele já foi, mas deixou uma missão para vocês. Até quando vocês vão ficar aí? Até quando vocês vão ficar? Até quando vocês vão ficar esperando para começar a missão que Jesus deixou para vocês? Não adianta começar essa missão quando ele voltar. A missão ele já deixou. Vão, cumpram a sua missão. E essa missão nós recebemos também no nosso batismo. Nós recebemos a missão de sermos testemunhas de Jesus, de darmos testemunha do nosso batismo. Hoje muitos irmãos batizam, muitas famílias levam seus filhos para batizar, e aí a gente pergunta: por que você está trazendo seu filho para batizar? E muitos não sabem responder. Os nossos cursinhos estão cada vez mais fracos. As pessoas se apresentam para dar curso de batismo, mas nem elas sabem por que estão dando cursos de batismo.
O batismo é o principal dos sacramentos. É aquele que inicia a vida do cristão. Nós temos que nos preocupar com isso. Temos que formar catequistas de batismo, mostrando a importância do sacramento do batismo, para que cada vez mais tenhamos cristãos batizados com consciência da importância do batismo. O evangelho de hoje, os 11 discípulos, então, eles voltam para a Galiléia, para a montanha que Jesus tinha indicado. Quando eles viram, eles se prostram, mas algum deles ainda tinham dúvida. Jesus tinha encaminhado eles para essa montanha. E Jesus mais uma vez diz aos discípulos: toda autoridade me foi dada do céu e da terra. E mais uma vez Jesus vai falar aqui sobre o batismo. Mais uma vez Jesus vai falar sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus diz: ide, pois fazei que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa configuração a Jesus. Antigamente eram batizados só em nome do Espírito. E agora, com esta volta de Jesus a Deus, é para que todos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam configurados a Jesus, para que se tornem discípulos de Jesus. E em se tornando discípulos de Jesus, assumam a missão de ser cristãos. Assumam a missão verdadeira de discípulos. E o que é melhor? Aqueles que cumprem essa missão, que são batizados em nome da Trindade, Jesus reafirma que estará com ele até o fim dos tempos. Esse é o nosso prêmio, essa é a nossa vitória. Todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus se fará presente na vida destes até o fim dos tempos. É o que nos diz o Evangelho. Jesus confirma isso para nós. Portanto, meus irmãos, nós que somos batizados, se tomarmos esta consciência, se tivermos isso claro na nossa vida, nós conseguimos cumprir essa missão de batizados. Nós conseguimos colocar todo esse ensinamento de Jesus na nossa vida. Nós conseguimos valorizar o nosso batismo. Eu, quando dava a formação de batismo, eu dizia que esse é o maior presente que a gente pode receber na nossa vida. Porque quem não quer se tornar filho de Deus através do batismo? Quem não quer se tornar da mesma natureza divina de Jesus através do batismo? Não tem outro presente igual. Não tem outro presente que se iguale a este. Por fim, na segunda leitura da carta aos Efésios, esta carta dizem que foi algum discípulo de Paulo que escreveu. No momento em que ela foi escrita, São Paulo estava preso. Ele escreve pedindo que o Senhor dê sabedoria para a comunidade, para que a comunidade conheça a verdade, para que Deus ilumine e abra os olhos e o coração
para que esta comunidade conheça a verdade, que ela tenha esperança no seu chamado. Que esta comunidade possa cada vez mais crer em Jesus Cristo. Que esta força que vem de Deus, esta força que eles recebem, vem de Deus através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E que esta força faz com que a comunidade passa a pertencer ao corpo do Cristo cabeça. E a comunidade que participa do corpo de Cristo cabeça, a comunidade funciona. A comunidade se faz presente, a comunidade se fortalece, a comunidade caminha como Deus espera. Ele escreve para que a comunidade cresça cada vez mais. Ele escreve para que a comunidade sinta essa presença de Jesus, para que a comunidade deixe Jesus agir no seu interior. Que a comunidade sinta a força de Jesus ressuscitado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, as leituras deste domingo, elas, resumindo, nós poderemos entender esse mandato de Cristo. Ide, portanto, fazer discípulos entre todas as nações. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E mais uma vez, neste domingo, queremos rezar por todos aqueles que perderam os seus entes queridos, por todos aqueles que estão doentes, se recuperando nos hospitais. Queremos rezar por todos aqueles profissionais da saúde que estão na linha de frente, lutando para salvar vidas. E pedir a Deus que esses que não respeitam o isolamento social, que eles possam entender a gravidade da situação que o nosso país passa e que eles passem a respeitar, que eles passem a se respeitar, respeitar aqueles que estão cumprindo, que eles possam ficar em casa, para que esta curva de contaminação diminua, para que a gente possa brevemente voltar às nossas atividades normais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.